O que é e como funciona, assunto de hoje, DRS. Oiê, eu sou a Carol Polita, eu sou engenheira mecânica e criadora de conteúdo e essa é uma série desmistificando alguns termos da Fórmula 1. E o assunto de hoje é o DRS. DRS, que sua sigla significa Drag Reduction System. Na tradução literal, Sistema de Redução de Arrasto. Você já deve ter escutado a expressão abriu o DRS, ativou o DRS. Isso acontece quando o piloto pega lá no seu volante e literalmente aperta um botão chamado DRS e isso faz com que um atuador abra um flap da asa traseira do carro da Fórmula 1. Então ali são dois flaps, quando ele aperta o botão, um desses flaps é aberto. Quando esse flap é aberto, o que acontece é que o ar tem uma passagem mais livre ali pela região da asa traseira do carro. Você diminui a área de superfície de contato entre o ar e o carro. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição do arrasto desse carro. Bom, agora você se pergunta, o que é o arrasto? A força de arraste, ou arrasto, como você quiser chamar, ela é uma força que ela vai agir contrária ao movimento, nesse caso, do carro. O que é? É basicamente o ar fazendo uma força contrária ao movimento do carro. E essa força, ela é proporcional à área e à velocidade do carro. O que isso significa? Que quanto maior a velocidade do carro e quanto maior for a área de superfície desse carro, quanto maior for a área desse carro, mais arrasto esse carro vai sofrer. E com isso o que acontece? Se tiver mais arrasto, vai ter mais impedimento de velocidade e tudo mais. Bora por um exemplo simples aqui com o papel e o ventilador. O ventilador está fazendo a função ali do fluxo de ar. O papel, como está com uma área de contato finíssima, que é a sua espessura, ele quase não tem impacto algum. Mas vejam, quando eu viro o papel, aumento a área de contato, o ar já exerce uma força muito maior. Esse é o que seria um exemplo do nosso arrasto. E por isso que diminuir a área de superfície abrindo um flap da asa traseira do carro faz com que a velocidade do carro aumente. Então é isso, ao abrir a aleta, esse flap da asa traseira, o carro da Fórmula 1 tem um aumento de velocidade linear. E é isso que proporciona que um piloto chegue mais perto do outro ou até mesmo faça a ultrapassagem. Aliás, os pilotos só podem acionar o DRS, apertar o botão do DRS, quando estão a menos de um segundo do carro da frente do adversário e estão dentro das zonas de ativação do DRS. A gente tem as zonas de detecção de DRS e as zonas de ativação. As zonas de detecção normalmente são um pouco antes dessa zona de ativação e nessa zona de detecção é na qual vai marcar ali se o carro está a menos de um segundo ou não do piloto adversário. Então, se nessa zona de detecção ele estiver a menos de um segundo, a hora que ele entrar na zona de ativação, ele vai poder apertar o botão e abrir a asa traseira. E você está se perguntando como que fecha? Bom, essa asa traseira ela se fecha quando o piloto freia, ou ele pode fechar antes, por exemplo, se por uma questão aerodinâmica, está chegando perto da curva, ele sente que ele precisa fechar antes de começar a frear, ele também pode pegar e fechar o DRS. E vale lembrar que o DRS foi implementado em 2011. Ele veio como uma solução para que os pilotos conseguissem fazer as ultrapassagens, que estava ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque os carros estavam cada vez maiores, mais pesados e mais difícil de perseguir um carro ao outro. Porque a aerodinâmica do carro na época causava muita turbulência, um ar sujo que a gente fala, então o carro da frente causava turbulência para o carro de trás e isso fazia com que perseguição e tudo mais, ultrapassagem fosse dificultada. Em teoria, em 2022, com o novo regulamento, esse ar sujo deveria ter sido sanado e o DRS retirado. O ar sujo, ele realmente é muito menor, você consegue ver mais perseguições dos carros. Mas o DRS continua em vigor e a gente percebe que ele ainda faz diferença. Então, quando eles abrem o DRS, realmente tem um aumento da velocidade linear e acontecem as ultrapassagens e tudo mais. Um novo regulamento está para ser implementado em 2026, mas ainda não sabemos se o DRS permanecerá
ou se irá retirar.